é o seu informativo, aqui pelos meus endereços eletrônicos, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Temos o Instagram também, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Vamos lá, vamos às primeiras informações do informativo. Nosso noticiário. Web Jornal de 20 de agosto de 2022, sábado, dia de São Samuel, São Bernardo de Claraval, São Felisberto. Estamos na 20ª semana do tempo comum. A fase da lua, que começou no dia 19, é quarto minguante. Estamos no 232º dia do ano. Faltam 133 dias para terminar 2022. A estação do ano é a do inverno brasileiro, que começou no dia 21 de junho. Agosto é o 8º mês do ano e tem 31 dias. É o mês de vocações diversas. Comemora-se neste dia 20 o dia do maçom, além dos santos que eu falei. A Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Original de Cristo, vivencia a 20ª semana do tempo comum. Nós temos aqui alguns indicadores da nossa economia. O salário mínimo nacional em vigor vale R$ 1.212. A taxa Selic, 13,75% ao ano. Inflação medida pelo IPCA em 12 meses, 10,07%. Olha, tecnologia 5G chega ao Espírito Santo, hein? Pelo menos a Vitória, a capital, na próxima semana. A partir de segunda-feira, dia 22 de agosto de 2022, a tecnologia 5G será uma realidade em mais 4 capitais. Vitória, no Espírito Santo, Palmas, em Tocantins, Florianópolis, em Santa Catarina e Rio de Janeiro, capital fluminense. As operadoras que adquiriram a faixa de 3,5 GHz na licitação do 5G poderão ativar o serviço, que já é uma realidade em 8 capitais: Brasília, Distrito Federal, Goiânia, Goiás, Belo Horizonte, Minas Gerais, São Paulo, capital paulista, Curitiba, Paraná, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Salvador, Bahia, João Pessoa, na Paraíba. Nas demais capitais, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, adiou a ativação do 5G para o dia 28 de outubro. Esse adiamento deve permitir as ações de desocupação da faixa e a correção de eventuais interferências. As pessoas que recebem o sinal de TV aberta por antena parabólica precisarão adaptar os equipamentos, a fim de evitar as interferências. O conselheiro da Anatel, Moisés Moreira, explicou que a agência começará a fiscalizar os serviços prestados pelas empresas com o 5G a partir do fim do mês de setembro. Loteria de Números. Hoje é dia de sorteio da Loteria de Números Mega Sena. O concurso 2511 da Mega Sena, realizado na última quarta-feira em São Paulo, não teve acertador. Por isso, o prêmio está acumulado. Os números sorteados na quarta foram 04, 10, 15, 39, 41 e 49. O próximo concurso é o 2512, neste sábado, às 20 horas, com prêmio estimado em 7 milhões e meio de reais. E já começou lá na quarta-feira mesmo, com um acumulado de 3 milhões 191 mil reais. Quem fez a quina tem direito de receber 55.886 reais. Quem fez a quadra fica com 1.218 reais. A arrecadação no último teste somou mais de 30 milhões e 48 mil. Olha, as apostas neste sábado podem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília.
A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 4,50. Vamos lá, 2 homens assassinados em Linhares. Minha nossa, isso é no Espírito Santo, hein? No Espírito Santo, no norte capixaba. A disputa por terras levou à morte 2 homens no assentamento Egídio Bruneto, no município de Linhares, na região norte do Espírito Santo. Um deles foi o jovem de 21 anos, cujo corpo foi localizado na sexta-feira, 19 de agosto de 2022, em chamas. Minha nossa! Especula-se que ele pode ter sido levado para o local onde atearam fogo, depois de morto a tiros. Um outro homem foi vítima de homicídio por estrangulamento. Houve ainda outros feridos que foram internados em hospital da região. O delegado Fabrício Lucindo está investigando o caso e informou que as disputas por terras podem ter causado uma morte na quinta e outra na sexta-feira. Então, uma morte em cada dia. Outra notícia, empresa espanhola Aena leva aeroporto de Congonhas. A Aena arrematou o bloco mais esperado do leilão da 7ª rodada do programa de concessões aeroportuárias, que incluiu entre os ativos o aeroporto de Congonhas, localizado na zona sul da capital paulista, o segundo mais movimentado do país. A Aena já detém a concessão de 6 aeroportos na região nordeste, entre os quais os de Maceió e Recife. A concessão é por 30 anos. A empresa espanhola adquiriu todo o bloco SP, MS, PA e MG. Ou seja, os blocos, o bloco inteiro de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pará e Minas Gerais, que além de Congonhas inclui os aeroportos de Campo Grande, Corumbá e Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, Santarém, Marabá, Paraupebas e Altamira, no Pará, e Uberlândia, Uberaba e Montes Claros, em Minas Gerais. O valor oferecido foi de 2 bilhões e 450 milhões de reais. Isso significou o ágio de 231,02% sobre o valor de referência estabelecido em edital. Não houve concorrência no leilão deste bloco, pelo qual apenas a Aena foi proposta. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o Programa de Concessão Aeroportuária do Brasil já havia repassado à iniciativa privada 72,5% do tráfego nacional entre os anos de 2011 e 2021. Com a 7ª rodada, esse percentual deve atingir agora 91,6% de passageiros atendidos em aeroportos concedidos do país. Outros blocos, mais 2 outros blocos foram leiloados no mesmo dia, no dia 18, na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. O bloco Aviação Geral, formado pelos aeroportos de Campo de Marte, em São Paulo, e Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, foi adquirido pela XP Infra 4 FIP, em infraestrutura, que ofereceu 141 milhões e 400 mil reais, ágio de 0,01%. Também não houve concorrência nesse bloco. O bloco Norte 2, integrado pelos aeroportos das capitais do Pará, Belém e do Amapá, Macapá, foi o único que teve concorrência, sendo disputado em muitos lances de viva voz pelo consórcio Novo Norte Aeroportos e pela 20 Airports. Esse bloco acabou sendo vencido pelo consórcio Novo Norte, que ofereceu a proposta de 125 milhões de reais, representando ágio de 119,7%. Segundo a ANAC, os 15 aeroportos que foram leiloados respondem por 15,8% do total do tráfego de passageiros do Brasil, o equivalente a mais de 30 milhões de viajantes por ano. Olha, notas investigativas. Preso suspeito de receptação de motores furtados em Linhares. Um homem de 60 anos de idade teria comprado motores que podem ter sido furtados no município de Linhares, no norte do Espírito Santo. E havia 2 equipamentos num imóvel do bairro São José, onde a polícia compareceu. O suspeito foi preso por receptação, porte ilegal de arma
e maus tratos a animais. Como ele se feriu, foi levado para o hospital e uma cadela recolhida para local próprio. As informações são do delegado que investiga os furtos de motores em localidades de pescadores como Povoação e Regência. Mulher tem pé amputado após atropelamento. Uma mulher foi atropelada por um carro e teve a perna prensada num poste. Olha, o caso se deu na capital do Espírito Santo, Vitória. A vítima foi para o hospital e o pé esquerdo teve que ser amputado. O motorista não tinha CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Nota do tempo, situação de emergência no sul do Espírito Santo por causa da seca, hein? 2 municípios sul-espírito-santenses decretaram estado de emergência por causa da estiagem, Marataízes e Iconha. No primeiro, o prejuízo da principal lavoura é de abacaxi, que foi bastante atingida, além de outras culturas. Em Iconha, a pecuária é a grande prejudicada e o café, que desenvolve período de floração, também pode sofrer perdas na próxima safra. Itapemirim é outro município que decretará situação de emergência. O governo do estado decretou estado de atenção. Caixão na rua. Olha, essa notícia eu estou vendo comentários sobre ela há alguns dias já. Um caixão foi parar no meio da rua no município de Jerônimo Monteiro, no sul espírito-santense. O caixão caiu de um veículo de uma funerária e teria um cadáver dentro. Durante a madrugada de quinta-feira, 18 de agosto de 2022. Ao perceber a queda, o motorista retornou e conseguiu pegar de volta o móvel, mas houve o registro fotográfico do fato. Muito comentário também se viu e se vê ainda entre moradores. Minha nossa, hein? O caixão caiu com cadáver. Voltou depois que percebeu. Mas não foi assim de imediato, não. Olha, preço da gasolina no centro de Colatina com preço mais em conta, R$ 5,78 no posto Rio Doce, hein? É o preço do pagamento à vista. Vamos lá, temos mais informações. O que temos aqui? Assim, vagas de emprego em Colatina, daqui a pouco, né? Daqui a pouco eu falo sobre vagas de emprego em Colatina. Você que é desocupado, fique ligado. Eu vou falar agora de futebol, Campeonato Brasileiro. Vejamos aqui o jogo marcado para este sábado às 19 horas. Apenas um jogo, Fluminense e Coritiba. Vejo aqui, a tabela só tem um jogo. No domingo tem muitos jogos, hein? No domingo, às 11 horas, tem Juventude e Botafogo. Às 16 horas, Palmeiras e Flamengo. E Grêmio e Cruzeiro. Às 18 horas, tem vários jogos, hein? Bragantino e Ceará, Santos e São Paulo, Fortaleza e Corinthians, Atlético Goianiense e Cuiabá, Atlético Paranaense e América Mineiro. Na segunda-feira haverá um jogo isolado, Avaí e Internacional. Reclamações sobre telemarketing. Olha, o Ministério da Justiça e Segurança Pública recebeu mais de 14 mil denúncias de práticas de telemarketing abusivo neste ano. As operadoras de telefonia, bancos e financeiras estão entre as empresas que mais fazem esse tipo de ligação que perturba o consumidor. Ligações indesejáveis, insistentes, em dias e horários impróprios. Isso é o telemarketing abusivo. De olho nessa prática ilegal das empresas, o Ministério da Justiça criou um canal específico para o consumidor denunciar. E de junho até agora foram recebidas mais de 14 mil reclamações. Operadoras de telefonia, bancos e financeiras estão no topo da lista. A diretora de Proteção e Defesa do Consumidor, Laura Tinelli, informou que as ligações procedem de empresas com uma base de dados obtida provavelmente de maneira ilegal
oferecendo produtos e serviços sem qualquer relação com o consumidor. Todas as reclamações foram feitas depois que a Anatel determinou o uso obrigatório em todo o território nacional do prefixo 0303 pelas empresas de telemarketing. A medida veio para ajudar na identificação desse tipo de chamada que tira a tranquilidade do cliente. Mesmo assim, empresas ainda encontraram um jeito de burlar a determinação. A advogada Francis Mar de Souza, especialista em direito do consumidor, informou que as empresas usam uma ligação local ou de outro estado a fim de burlar a lei. As denúncias contra o telemarketing abusivo podem ser feitas pela internet no site denuncia-telemarketing.mj.gov.br. Mais informação, olha a iniciativa privada em franca recuperação. Em 2020, no primeiro ano da pandemia, o comércio brasileiro, segundo o IBGE, teve queda em ocupação e em número de empresas, mas a economia vem se recuperando e o comércio varejista está crescendo. Lojas de portas fechadas e ruas vazias foi o cenário do primeiro ano da crise sanitária da Covid-19, com o comércio brasileiro sendo um dos setores mais afetados. Em 2020, o comércio apresentou queda de ocupação de 4% e em número de empresas de 7,4%. No período, em relação a 2019, foram fechados 404.100 postos de trabalho no setor, a maior parte do varejo, 365.400. Um total de 106.500 empresas foram fechadas. A gerente de análise estrutural do IBGE, Cíntia Santana, informou que 90% do resultado estão concentrados no varejo, principalmente nas atividades que mais empregavam, como lojas que vendem artigos de vestuário, calçados, armarinhos e tecidos. E para mitigar esse e outros efeitos da crise econômica causada pela pandemia, o governo federal tomou uma série de medidas, dentre elas o pagamento do auxílio emergencial que destinou entre 2020 e 2021, segundo o Ministério da Cidadania, cerca de 354 bilhões de reais a 68 milhões de brasileiros, trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados. O governo também lançou o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, o BEM, que só em 2020 beneficiou mais de 9.800.000 trabalhadores e 1.400.000 empregadores. O economista do ENAP, José Luiz Panussati, ressaltou que, se não houvesse o forte esforço do governo para reverter o quadro de crise social e econômica em 2020, a queda teria sido muito maior no comércio. E para este ano, assim como em 2021, também há expectativa de crescimento na economia brasileira. Segundo o IBGE, as vendas no comércio varejista no primeiro semestre de 2022 registraram alta de 1,4% em relação ao mesmo período do ano passado. O economista da Universidade de Brasília, Ricardo Caldas, comentarista da TV Brasil, diz que em 2022 não se conseguirá repetir o crescimento do Brasil de 4,6% do ano passado, mas a economia permanece evoluindo e, mais uma vez, é o setor de comércio e serviços que puxa o crescimento e a geração de emprego e renda. Deixa eu hidratar minhas pregas vocais, porque tem uma notícia muito boa aqui. O IPEA projeta queda da pobreza no Brasil. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, IPEA, projeta a redução da extrema pobreza no Brasil neste ano. A tendência é contrária da prevista para o mundo e é resultado das políticas de distribuição de renda no país. Enquanto no Brasil a previsão, aliás, no Brasil não, no mundo, hein? Enquanto no mundo, porque o mundo está passando por dificuldades enormes.
Às vezes as pessoas reclamam aqui no Brasil, mas o mundo passa por dificuldades enormes, ainda consequência da pandemia e também da guerra entre Rússia e Ucrânia. Então, vamos lá com a notícia. Enquanto no mundo a previsão é que a extrema pobreza apresente um crescimento de 15% até o fim de 2022, de acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, no Brasil as projeções do IPEA indicam que o país deve apresentar uma queda da pobreza em 22%. O presidente do IPEA, Eric Figueiredo, informou que as quedas mais fortes da pobreza estão nas regiões Norte e Nordeste, com destaque para o Acre, Bahia e Pernambuco. O estado do Rio de Janeiro também está no top 10 da queda, sendo o único fora do Norte e Nordeste com redução expressiva no número de pobres. Lembrou, no entanto, que na análise geral há uma queda generalizada da pobreza por conta das ações do governo federal. Conforme revelou, a ampliação do programa de transferência de renda feita pelo governo é o que possibilitou essa solução e redução da extrema pobreza no país. Até julho de 2022, cerca de 5.700.000 famílias foram incluídas no Auxílio Brasil e tiveram acesso a uma renda maior. Isso representa 13 milhões de pessoas. E com o reajuste do benefício mínimo para R$ 600, a previsão é de que o poder de compra dessas famílias aumente até 116%. Com o aumento do valor do benefício, 30 bilhões de reais foram injetados na economia. Ainda segundo o estudo do IPEA, foram gerados em média 365 novos empregos formais para cada 1.000 famílias incluídas no programa. O ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, revelou que chegou-se ao número de mais de 20 milhões de famílias assistidas, o que significa quase 54 milhões de brasileiros beneficiados diretamente com a política de transferência de renda. As informações são do jornal Brasil em Dia, da TV Brasil. Nota fluvial: condições do Rio Doce são normais. A Fundação Renova divulgou a análise da água do Rio Doce depois de intensos estudos realizados em mais de 80 estações. Olha só que interessante, hein? A qualidade apresenta condições semelhantes ao período anterior ao rompimento da barragem em Mariana, em novembro de 2015. As informações completas podem ser acessadas no site monitoramentoriodoce.org. Vegetais frescos não necessitam de prazo de validade. As embalagens de vegetais frescos não precisam mais vir com prazo de validade. O objetivo é evitar o desperdício de alimentos. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, cerca de 30% de alimentos são desperdiçados. Apesar de não ser obrigatório mais o prazo de validade, os alimentos expostos continuam atendendo aos requisitos mínimos de qualidade. Ou seja, tem que estar limpos, firmes, inteiros, isentos de odores estranhos e insetos, segundo o diretor de inspeção de produtos de origem vegetal do Ministério da Agricultura, Glauco Bertoldo. Campanha antipólio em andamento. Começou no dia 8 de agosto e continua até o dia 9 de setembro a campanha nacional de vacinação contra poliomielite, paralisia infantil. Inclusive, há dia D neste sábado, hein? Procure saber se no seu município tem o dia D para multivacinação neste sábado, dia 20 de agosto de 2022. A meta do governo federal é imunizar 95% das crianças. Viagem de Colatina para Vitória em torno de R$ 55. A viagem de ônibus da aviação Águia Branca de Colatina para Vitória tem um valor próximo de R$ 55. Saindo da estação rodoviária Alderico Teodoldi em Colatina, por exemplo, uma passagem em ônibus convencional até Vitória fica em torno de R$ 54.
No retorno da rodoviária de Carapina na Serra para Colatina, fica em torno de R$ 52. Mais informações tem o telefone 4004 e 1010. Enfermeiros já têm o seu piso salarial. Mais de 2.600.000 profissionais de enfermagem passaram a ter o piso salarial no Brasil, após a sanção do projeto pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. O mínimo para os enfermeiros da saúde pública e privada, em todo o Brasil, passou para R$ 4.750. O piso de técnicos deve ser de 70% desse valor, R$ 3.325. E o de auxiliares de enfermagem, R$ 2.350. Oficina de oração está de volta em Colatina. Quem quer mais espiritualidade em sua vida pode participar da Oficina de Oração e Vida, que é ministrada no edifício João Paulo II, em frente à Catedral de Colatina. Mais informações no telefone 99510 5228, falar com Beth. Também tem a volta da Pastoral da Sobriedade no edifício João Paulo II. O retorno das atividades ocorreu na segunda-feira, dia 15, e continuará todas as segundas-feiras, menos nos feriados. Na próxima segunda-feira, então, não haverá, porque tem feriado. Olha, eu faço pesquisa de preço, depois de encontrar o preço mais barato, eu compro, preço mais módico, tá? Eu pesquiso em 2 a 3 estabelecimentos. Aí eu digo para vocês onde eu encontrei o preço mais em conta. Aí vocês já sabem, né? Então eu comprei, olha, alho em pó, o quilo R$19,89. Comprei também amendoim branco, marca Princesa do Norte, 500 gramas, R$ 4,19. Eu comprei no Maim, supermercado Maim, Avenida Presidente Kennedy, Vila Lenir. É o supermercado principal, mas a firma é Maim Comércio de Alimentos. Ok? E lá tem desconto à vista de 4%, hein? Então vale a pena você pagar à vista e sair com desconto. 51 chances para trabalhar em Colatina. Olha, há 10 vagas para movimentador de mercadorias, o popular carregador, 5 vagas para ajudante florestal, 2 vagas para ajudante de obras, 3 vagas para portador de deficiência, para auxiliar de obras, e 3 vagas para pedreiro. O Cine, a agência do Sistema Nacional do Emprego, intermedia a contratação, fazendo a ponte, a ligação entre a empresa necessitada e a pessoa desocupada. O telefone é 3721-7102, endereço Avenida Getúlio Vargas, número 98. Eu ainda falo para os doadores comparecerem para doar sangue em Colatina. As autoridades sanitárias pedem o comparecimento dos doadores a fim de regularizar a situação no Banco de Sangue de Colatina. O Banco de Sangue fica na rua Cassiano Castelo, ao lado da Secretaria Municipal de Saúde. Manchetes do jornal A Tribuna, edição de sexta-feira, 19 de agosto de 2022. É o único jornal que circula de forma impressa nas bancas e também lanchonetes e padarias do Espírito Santo. Vamos ver aqui as manchetes da sexta-feira, 19 de agosto. A classificação dos maiores campeonatos pelo mundo. Coluna do Gilmar Ferreira. Deixa eu ver qual time. Time não, é o Tite, é o técnico. Vamos ver o que o técnico está fazendo aqui, segundo Gilmar Ferreira. Tite confirma que vai dar oportunidade para o atacante Pedro nos últimos 2 amistosos da seleção brasileira antes da Copa do Mundo. Olha o Pedro aí, gente, tendo sua chance. Novos concursos abrem 800 vagas para ganhar até R$ 11.894 no estado. Processos seletivos vão contar com vagas
para a contratação de servidores efetivos. Há oportunidades para cargos de nível fundamental até o superior, distribuídas em diversas áreas de atuação, além do cadastro de reserva. Roteiro com 60 atrações para o fim de semana. Olha aí, você quer participar de alguma agenda cultural? É a chance, hein? Saulo Felete, Dona Fran e Rodrigo Marçal prometem levantar o público com um repertório de clássicos internacionais, como Janis Joplin e Iron Maiden. Mais 2 meses de auxílio-doença só com atestado. Grandes empresas oferecem chances para jovem ganhar até 8 mil. Corregedoria vai investigar PM acusado de agredir personal na Praia da Costa. Vamos ver aqui o que temos mais agora. Sim, eu deixo para você no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, no resumo de notícias do dia, o cronograma do pagamento do Auxílio Brasil, tá bom? Vai lá no blog que você vai saber tudo. Sábado é dia de missas e também celebrações da palavra na paróquia Sagrado Coração de Jesus. Às 19 horas tem missa com o padre José Valdeci Romão na Catedral Sagrado Coração de Jesus. No mesmo horário haverá celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser, na comunidade católica São Bento, bairro Residencial Nobre. Também às 19 horas, outra celebração da palavra será presidida pelo diácono David José Langa Lopes, na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bairro do mesmo nome. Olha, eu tenho aqui o telefone da paróquia. Anote aí se você quiser mais informações. É o 2102-5010. Paróquia Santa Clara tem aqui o telefone 99934-5155. E Paróquia Imaculado Coração de Maria 99507-2251. Nota da igreja. Olha, já começaram a Quaresma de São Miguel Arcanjo e a Semana Nacional da Família, que está terminando, aliás, com roteiros disponíveis na Secretaria Paroquial da Igreja da Catedral. A novidade da Semana da Família, que termina neste sábado, é a realização do Tríduo, 3 dias de orações. Tá bom? Então, participe. Hoje ainda é dia, hein? Peão de Barretos, após 2 anos de eventos online, devido à pandemia da Covid-19, começou a festa do Peão de Barretos no interior paulista de forma presencial. Começou na quinta-feira, hein? É a 65ª edição, com mais de 100 shows e grandes nomes da música sertaneja. Sobem ao palco Gustavo Lima, Jorge Mateus, Zé Neto e Cristiano, César Menotti Fabiano e Bruno Marrone. Tem ainda o forró de Wesley Safadão e o eletrônico de Alok. Há ainda rodeios em touros nas modalidades cutiano, sela americana, berryback, 3 tambores e timpanning. Outro destaque é o espaço para crianças e atividades culturais, como concurso de berrante. A expectativa da organização é que 900 mil pessoas passem pelo local. Levantamento da Conab aponta nova queda de preço nas hortaliças. Pesquisa: 6 em cada 10 brasileiros já visitaram algum parque natural do país. Energia elétrica: consumidores de 5 estados já têm redução na conta de luz com nova base de cálculo do ICMS. Benefício taxista: mais de 245 mil taxistas começaram a receber o benefício. Cadastro positivo de motoristas. Motoristas que não cometeram infrações no período de 12 meses podem receber benefícios. Mercado de trabalho. Desemprego cai de 11,1% para 9,3% no segundo trimestre de 2022. Viagem para roteiros católicos. Olha, uma excursão para roteiros católicos no estado de São Paulo está marcada para o dia 25 de agosto. O retorno será na terça-feira seguinte, dia 25 é uma quinta.
O valor da passagem é R$ 800. Telefone para mais informações é o 997026889. Olha, brigas no trânsito se tornam comuns em Colatina. Motoristas de caminhões e automóveis e motociclistas estão perdendo a paciência no trânsito na zona urbana de Colatina. Agora, não é só Colatina, não. Em vários lugares do país, tem muitos motoristas e motociclistas se estranhando com aquelas passagens rápidas, aqueles cortes de um para o outro. Não é fácil. Tá bom, mas tem que ter equilíbrio, hein? O trânsito é para a pessoa equilibrada. Continue conosco, tem mais notícia aí. Amigos e amigas, vamos a um momento de atualidades. É sempre importante nós termos essas informações para que saibamos notícias de um modo geral que estão sempre ao nosso dispor. Devemos ter essa informação. Varíola dos macacos atinge mais homens que se relacionam com homens. Olha, o mundo possui milhares de casos da doença chamada no Brasil de varíola dos macacos ou nova varíola, mas conhecida internacionalmente como monkeypox. A maioria dos atingidos são homens que mantêm relações sexuais com outros homens. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, informou que 95% dos casos confirmados no mundo são de homens que fazem sexo com outros homens. Ele ressalta, no entanto, que isso não é uma estigmatização e a principal forma de transmissão é por contato. O Ministério da Saúde já instalou o Centro de Operações e Emergências, que funciona todos os dias, inclusive fins de semana, para proceder a análises da doença. A maioria dos contaminados encontra-se nos estados de São Paulo. A primeira morte pela enfermidade no Brasil aconteceu no dia 29 de julho de 2022, tendo como vítima um homem de 41 anos do estado de Minas Gerais, que era imunossuprimido, com histórico de quimioterapia e outras comorbidades. Nota catequética. Olha, é sempre importante nós sabermos sobre os fatos da igreja. Diferença entre adoração e veneração é uma informação do canal do YouTube Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino. Venerar vem do termo grego dulia, enquanto adorar vem do termo latria. Por isso há o vocábulo idolatria, que significa adoração de ídolos. A Igreja Católica Apostólica Romana separa isso muito bem, informando que o fiel só adora a Deus na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, à Virgem Maria, aos anjos e santos. O católico venera. Nossa Senhora, por exemplo, recebe o culto de hiperdulia, maior veneração. São José recebe a protodulia, primeira veneração, e os santos recebem simplesmente o culto de dulia, que significa veneração. O culto de adoração, latria, é destinado somente a Deus. Mais uma nota catequética: quem opta por socialismo-comunismo é excomungado automaticamente da igreja? Vamos ver a resposta do professor e escritor Felipe Aquino. Não, essas pessoas não estão na lista das excomunhões automáticas. Nesse caso, só quem pode aplicar a excomunhão a essas pessoas é o bispo ou o papa.
Não cabe ao padre nem ao leigo essa medida. Isso é o que está no Código do Direito Canônico. Mas é lógico que a Igreja não quer que o católico seja marxista, comunista, pois o comunismo é ateu, materialista e odeia a religião, além de aceitar uma série de pecados que o cristianismo não concorda. O Papa Pio XI escreveu uma encíclica inteira condenando o socialismo, comunismo, marxismo. E outra informação. Na Nicarágua, há um bispo e 6 leigos que foram presos pelo governo de tendência comunista marxista de Daniel Ortega, pois não concordaram com suas medidas totalitárias ditatoriais. Catecismo da Igreja e Bíblia. Olha, o Catecismo da Igreja Católica cita a Bíblia 3.000 vezes. Os dois são interligados e importantíssimos. O católico segue a Sagrada Escritura, a Bíblia, a Sagrada Tradição, que vem da transmissão dos apóstolos, e o Sagrado Magistério, que é a interpretação do Papa e dos bispos sobre a tradição e a Bíblia. Agora, pensando sobre alguns sindicatos, algumas entidades sindicais, você já pensou sobre o que elas fazem? Qual a sua influência? Há entidades sindicais que agem como verdadeiros grupos truculentos, com interesses inconfessáveis. Tem dirigentes que se esfolam a fim de manter o controle dessas organizações político-ideológicas e sociais que dominam muitos recursos financeiros e têm também muito poder sobre empresas e instituições. Agora uma reflexão. O ser humano é tão incoerente e insensato que proíbe a rinha de cavalo, a briga de outros animais, mas permite o pugilismo, o boxe entre homens e atualmente até entre mulheres. Quer dizer, briga entre animais irracionais não pode. Agora, entre os animais racionais, aí pode. Vai entender, né? Vamos falar agora da esquerda doente, dos nossos queridos irmãos que se perdem no mundo da esquerdofrenia. Tudo para os esquerdofrênicos, um termo que eu inventei aí para significar doentes da esquerda, é estrutural. Eles chamam o machismo de estrutural, o racismo de estrutural, o homofobismo, que eles inventaram também esse termo, homofobismo. Será que o chatismo deles também não é estrutural? O falsismo ou falsidade de muitos deles também não é estrutural, porque tem muitos que são doentes da esquerda radical, mas tem também os que são hipócritas. Há esquerdofrênico que quer penalizar quem olha para a mulher, por exemplo. Há o assédio psicológico do homem para a mulher. E tem até esquerdofrênico contra o pavilhão nacional, a nossa bandeira. Meu Deus do céu! Aonde vamos chegar com esses extremismos e alienismos? Muita loucura. Rezemos por essas pessoas. Significado agora. Vamos falar sobre o que significa compliance. Significa estar de acordo com as leis, padrões éticos e regulamentos internos e externos. A origem da palavra vem do verbo em inglês to comply. Obedecer uma ordem, um procedimento. Nota sanitária e digital também. O vício do celular
O usuário do telefone celular pode ficar dependente do aparelho, ou seja, doente com a compulsão de verificar informações constantemente, a todo tempo, o tempo todo. A doença se chama FOMO, Fear of Missing Out, sigla em inglês, que significa medo de ficar por fora do que está acontecendo. Visuais, sonoras ou táteis são as formas de utilização do equipamento. E deixar o aparelho no silencioso pode aumentar a dependência, como acontece em relação ao álcool, à droga, ao sexo ou tabaco. A recomendação é deixar o equipamento 24 horas sem utilizá-lo para observar a inquietação da abstinência. O que recomenda-se, na verdade, é que as pessoas pratiquem o ato presencial, o encontro, a conversa positiva, face a face. Agora vamos refletir sobre a oração. Gente, rezar é preciso. Faça essa experiência, você que ainda não faz. Rezar, orar. E devemos orar principalmente pelas pessoas mais difíceis. Em algum momento da vida, quem sabe elas se tornem mais maleáveis. Sexualização precoce. Será que nossos filhos serão edificados assistindo mulheres e semi-homens homoafetivos, desnudos, mostrando as nádegas na mídia? Você que é pai, será que isso vai trazer valores morais, familiares, sociais para seus filhos? Pense nisso. Esses artistas desnudos estão mostrando órgãos que eles usam para sua satisfação sexual. Então, não deixe que seu filho se sexualize precocemente. Inimaginável, inenarrável, indescritível, impensável, magnífica, estupefação. Assim, minha gente, é a imagem da parousia, a segunda vinda de Jesus e do terceiro céu. Nós não temos ideia de como vamos presenciar a parousia e nem como vamos ver o terceiro céu. Outra informação nas atualidades. A cultura do homoafetivismo se expande cada vez mais no Brasil e no mundo. É impressionante como se multiplica o número de novos homoeróticos, homolascivos. São incautos jovens, seduzidos pela forte apologia introduzida no mundo por muitas mídias. Será que o futuro da humanidade não estaria comprometido pela falta de casais heterossexuais? É bom pensar nisso. Olha, eu quero falar para vocês outra coisa. Há tempo para obrigações temporais, obrigações religiosas ou devoções e também diversões sociais. Há tempo para tudo nessa vida. Nós é que devemos priorizar esse tempo. Problemas existenciais, sentido da vida. Olha, a filosofia, o amor à sabedoria, é a compreensão da realidade pela razão. Narrar o que o filósofo percebe é outro trabalho. Um pintor pode fazer isso muito melhor do que o filósofo descrevendo. A filosofia é quase sempre uma tentativa frustrada de descrever a realidade. O filósofo passa a vida inteira tentando explicar isso para as pessoas, embora possa, de algum modo, compreendê-la
dentro de si. Essa é uma reflexão do canal do YouTube Brasil Paralelo, com uma conversa paralela. Sinais do primeiro mundo. É uma opinião que eu passo para vocês. Eu acredito que o Brasil já vive em clima de primeiro mundo. Observa-se isso pelo descarte de objetos de valor no lixo, pelo número de bazares e brechós com trajes e objetos de boa qualidade, pela recusa de trabalhos como o de catador de café, por exemplo. Muitos jovens recusam, pelo número de pessoas que têm carro ou motocicleta. Em muitas casas, a moto é o segundo veículo da família. Pelas compras por marca de produto e não pelo preço mais baixo, pela ausência de pesquisa de preços por consumidores, pelas luminárias com lâmpadas acesas o dia inteiro. Já observou isso no Brasil? Tem muitos municípios em que você observa no poste durante o dia e a lâmpada está ligada. Por tanto dinheiro que vai para a educação, saúde, esporte, cultura. O governo federal envia muitos recursos para os estados e municípios. É uma dinheirama que, se bem aplicado esse recurso, já nos daria uma situação muito melhor. Também observa-se que o Brasil vive em clima de primeiro mundo pelo crescimento do número de homoafetivos, algo comum desde o século passado lá na Europa, por exemplo, berço do primeiro mundo, pelo crescimento do número de dependentes químicos e sua relativização, e o intenso tráfico de drogas, coisas comuns também em países do primeiro mundo. Agora, existem também sinais positivos, fatos positivos, e eu fiz aqui uma constatação que eu passo para vocês. Se observarmos atentamente as benesses existentes para as camadas pauperizadas da sociedade brasileira, não há muito o que reclamar. Tem isenção de taxa do Enem, por exemplo, para os pauperizados, os mais empobrecidos. Vacinas antigripais e outras gratuitas, entre muitas também distribuídas pelo governo federal. Ao Auxílio Brasil, agora de R$ 600 no mínimo, auxílio gás, gratuidade para idosos viajarem em ônibus, seguro-desemprego pago durante meses, BPC, benefício de prestação continuada, há ainda restituição do imposto de renda, indenização por conta de rompimento de barragem feita por uma mineradora, centros POP para os brasileiros que vivem nas ruas, os chamados em situação de rua, os andarilhos. Tem merenda escolar propiciada pelo Ministério da Educação e Cultura, o MEC. Cestas básicas distribuídas por governos e instituições privadas, inclusive igrejas. Não há desabastecimento no Brasil. Há distribuição de sacolas em estabelecimentos supermercadistas para embalar as mercadorias. Essas sacolas, entregues gratuitamente, podem ser usadas para o descarte do lixo domiciliar. Há verbas para grupos de afrodescendentes, para grupos homoafetivos, para capacitações de estudantes e professores, muito dinheiro federal para escolas de todo o país, muito dinheiro distribuído para a saúde pública. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. Shalom
a paz.